Nós iremos fazer uma apresentação relativamente simples e curta, em que a gente vai colocar aqui 5, 6 slides, aqueles pontos de tensão que a gente tem assistido hoje no cenário do país. Nós também, lá dentro da BAG, estaremos fazendo, agora, dia 5 de agosto, na próxima segunda-feira, o 19º Congresso Brasileiro do Agronegócio, lá em São Paulo. E esses pontos que nós iremos aqui colocar serão também lá debatidos. Nós estamos trazendo o presidente da COFCO para fazer a abertura. O presidente da COFCO, para vocês terem uma ideia, a COFCO hoje é a maior trade do mundo, com um faturamento de 40 bilhões de dólares. E é o maior importador do Brasil. E ele vai fazer uma apresentação sobre qual é a visão que ele tem da sustentabilidade da agricultura brasileira. Hoje o Brasil é o 3º maior exportador do mundo. E nós teremos que cumprir uma série de exigências que virão pela frente, para a gente continuar mantendo essa posição na exportação. Aqui eu não passo. Então, aqui nós temos alguns pontos. Temos lá o fortalecimento das instituições. O presidente foi eleito, foi uma eleição democrática, uma eleição tumultuada, em que teve uma diferença de proposta. Nós estamos diante de uma proposta de um liberalismo econômico do país. Outra proposta é de reformas estruturantes. Por isso, momentos de decisão. Nós estamos diante de uma reforma da Previdência Social, que ganhou agora no primeiro turno, no primeiro ciclo, mas vem ainda uma série de desafios e nós não sabemos o nível de desidratação que vai ter esse documento. A resposta nós já estamos tendo. Nós já tivemos aí um movimento econômico positivo no nosso PIB, pequeno, e estamos tendo o comportamento da Bolsa junto com o equilíbrio do câmbio. Se o país manter esse 3,70, esse é um câmbio de equilíbrio quando a gente olha os últimos 10 anos. O país, desde 2014 até agora, vem com um PIB muito baixo. Nós tivemos um PIB negativo em 2015, PIB negativo em 2016, 17 foi um PIB somente de 1%, 18 é 1%, e esse ano, talvez a gente repita 1%, mas o país precisa crescer muito mais do que isso. Nós estamos aí com um nível de desemprego de 13 milhões de pessoas. Tá? E esse processo necessita de um envolvimento tremendo de toda a sociedade. A sociedade quer participar. Nós tivemos aí os movimentos de rua, em que
uma parte significativa da população foi para as ruas para apoiar essas medidas de reforma. E as reformas não podem parar somente nessas duas. Nós temos que ter a reforma política, que é muito importante. Quando a gente olha que nós temos mais de 33 partidos, um Congresso com 28 partidos, é muito difícil governar nessa condição, ter uma governança dessa natureza. O que é o agronegócio? Muito se fala do agronegócio, mas precisa saber a diferença entre agronegócio e agricultura. Agricultura, nós temos as criações de animais e temos as plantações. Isso é agricultura. Quando nós falamos de agronegócio ou agribusiness, nós estamos falando da cadeia produtiva. Desde a produção até na gôndola do supermercado. Todo o trabalho de pesquisa, de insumos, de máquinas, de equipamentos, de irrigação, de processos de produção. Depois vem toda a transformação industrial, a distribuição, atacado, varejo, a exportação. Essa cadeia produtiva é o agronegócio. Então, se faz muita confusão quando fala agricultura e fala de agronegócio. Vai ter que voltar. Então, essa cadeia produtiva que nós temos aqui, não está saindo nada aqui. Isso. Então, nós temos aqui o PIB nacional, que é o PIB do Brasil, que é uma coisa de quase 7 trilhões. Né? Nós somos aqui um país de 1 bilhão e meio, 1 trilhão e meio de dólares, e temos em real 7 trilhões. 23% do PIB é o agronegócio. É o maior negócio que tem no país. Alimentos, fibras e hoje biocombustível. O Brasil exporta hoje 100 bilhões. 100 bilhões é a terceira maior exportação do mundo. O Brasil perde para os Estados Unidos e perde para a União Europeia. Só que a União Europeia são 28 países. E depois vem o Brasil. Agora mesmo, saiu as projeções, nós estamos com uma produção esse ano, vamos falar de cereais e oleaginosas, de 240 milhões de toneladas. Essa está sendo uma safra recorde no Brasil. Mas, quase todo ano a gente vem tendo safra recorde. E a previsão é nós chegarmos daqui 2 anos, em 2028, com 300 milhões de toneladas. E o Brasil tem um protagonismo, uma liderança muito grande nessa área. Vamos lembrar que agora, no final de junho, o Brasil, o Mercosul, fez um grande acordo com a União Europeia. Um acordo
que o Brasil nunca participou de um acordo desse tipo. Mas o Brasil também, eles olham com uma certa preocupação o aspecto ambiental, a questão das queimadas, a questão do desmatamento. O estado de São Paulo, por exemplo, a gente não vê mais a queimada que tinha antes. Hoje é a cana crua. A gente está apanhando em termos de tecnologia para fazer uma cana mais produtiva. Mas vamos lembrar que isso houve uma mudança radical no processo de produção. E aqui nós temos, toda vez que eu aperto aqui, tem que agora, a hora que terminar a apresentação, vou estar sabendo. Bom, aqui é a indústria de insumos. Desses 42%, desses 23%, esse valor de 1,6 trilhões, que é o PIB do agronegócio, 12% é a indústria de insumos, fertilizantes, defensivos, sementes. O AgriShow é uma feira da indústria de insumos. O setor de aviação atua aqui, basicamente. Ela é um prestador de serviço, é um setor de prestação de serviço. Depois nós temos aquela agricultura propriamente dita, que é a criação de animais e a produção das lavouras. E depois vem a agroindústria, a transformação e todos os serviços de distribuição. Então, essa cadeia produtiva, nós somos muito fortes aqui, na produção da agricultura. Mas, a hora que a gente for falar de transporte, nós temos grandes gargalos. Nós vamos ter que fazer uma reforma tributária para tornar o país mais eficiente em termos de arrecadação e distribuição. Bom, nós estamos agora nessas reflexões por um novo salto do agro. Hoje, o setor precisa de crédito. Quando nós falamos em tecnologia, precisa cada vez ser muito mais intensivo em crédito. Então, e crédito, dinheiro nunca foi problema. O problema é o nível da taxa de juros. Qualquer um consegue captar, desde que tenha garantia e capacidade de retorno desse empréstimo. Qual é a coisa mais positiva de ter tido um tombo na inflação? Nós estávamos com uma taxa de juros, agora em 2016, de 14,5%. Nesse instante, está começando a reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária. E a grande discussão, amanhã a gente vai estar sabendo, se eles vão baixar a taxa de juros de 6,5%, 0,25% para 5,25%. Então, essa queda na taxa de juros, nós estávamos em 14,5%. Vê que é uma queda muito forte. Uma coisa é você emprestar a 14,5% e outra coisa é você emprestar 6,5%. Então, e nós estamos com uma inflação de abaixo de 4%. Então, hoje, nós vamos passar por um ciclo novo nesses próximos 3, 4 anos,
em que vai acabar aquilo que a gente chama do desmame da agricultura. A agricultura tomava dinheiro, muito dinheiro, a crédito subsidiado. O que é um crédito subsidiado? É aquele que é abaixo da taxa de inflação. É uma surpresa muito grande o país ter conseguido. Muitos podem dizer, mas a inflação está baixa porque o PIB está baixo, porque a economia está fraca. Isso é correto. Mas houve uma mudança estrutural. A sociedade, ela acredita que vai haver as reformas. Vamos imaginar que o Congresso aprovou as reformas com 390 votos a favor, 130 contra. Surpreendeu a toda a mídia, porque imaginava que o Congresso estava muito dividido. E não foi isso que aconteceu. E nós estamos agora próximo, logo depois dessa reforma, vira a reforma tributária. Uma simplificação no sistema de cobrança. A gente entra numa organização, tem mais gente trabalhando no planejamento tributário do que na área comercial. Pode isso? Então, nós falamos, olha, vamos tirar da lei todas as jabuticabas que existem. Jabuticaba é uma coisa só brasileira, né? Por isso que eles falam, vamos tirar as jabuticabas, vamos começar a fazer uma legislação de padrão internacional. Em 2000, a gente exportava 20 bilhões, agora é 100. Só a China é 60. Agora o Brasil vai começar a exportar até leite para a China. Então a China vai ser um parceiro, um fenômeno da história. Tá? Os chineses é 1,5 bilhão de pessoas, exceto o Brasil, percebe? É o país que mais cresce do mundo. No máximo, dentro de 5 anos, eles superam os Estados Unidos e passa a ser a maior nação do mundo. E o país que pode ter seu maior parceiro dos chineses é o Brasil. Diante do potencial que o país possui. Mas aquilo que nós falamos, nós temos que ter a visão da cadeia produtiva. Não é só a visão de produzir. Porque nós temos que produzir e colocar no ponto de venda. Então, hoje a gente tem que entender o que o consumidor quer. Hoje o consumidor, ele quer saber da história do produto. A rastreabilidade, como esse produto foi feito, se ele causou poluição, se ele vem de desmatamento, se ele vem de queimada. Então o Brasil tem que olhar com muito carinho o marco regulatório disso tudo. Se o grau de confiança com toda essa crise que nós estamos passando é a maior da história do país, o grau de aceitação das reformas pela sociedade brasileira é muito elevado. E com tudo isso que tá ocorrendo. Então, nós dizíamos aqui na questão do crédito. Tá? Nós vamos ter crédito
com maior disponibilidade e com taxa de juros mais baixa. Então nós começamos a ter essa revolução. Agora mesmo anunciou financiamento para casa, 5%. Mas para isso, o Brasil precisa ter uma taxa de inflação baixa. E precisa ter um câmbio também baixo. Todo mundo fala hoje uma palavra. Todo empresário, toda organização empresarial, o que ela gosta? Ela gosta de previsibilidade. Previsibilidade é fundamental para quem vai decidir. Ninguém vê o Brasil perdido. E olha que nós estamos passando por reformas incríveis, hein? Eu não quero discutir eleição, mas esse presidente, não quero discutir. Eu estava assistindo agora um comentário do Alexandre Garcia, aquele que foi da Globo muitos anos. Esse presidente foi eleito com a menor quantia de gasto, com uma reforma de mídia, com um novo conceito. Foi surpreendente para todos nós. Mas nós estamos numa sociedade tensa, percebe? Todo esse movimento, nós estamos vindo sobre tensão, são 3, 4 anos. Todo mundo quer reforma, todo mundo hoje sabe que se o Brasil tiver uma melhor gestão, a gente dá um salto. A gente pega Peru crescendo 4, 5%, Colômbia 3%, Argentina está mal. Mas como é que a gente não... Temos um saldo comercial incrível. É um país que todo ano entra aqui de saldo comercial 100 bilhões de dólares. Isso está crescendo todo ano. O pessoal de fora quer fazer contrato com o Brasil, contrato de longo prazo. Eles querem investir no Brasil. Mas tudo que nós temos que planejar de futuro tem que ser diferente do que foi feito até agora. Nós temos que levar confiança que o futuro vai permitir contratos de médio e longo prazo. Uma infraestrutura, uma obra de infraestrutura é muito cara. O lado empresarial não tem dinheiro para fazer sozinho. O Brasil não tem recursos para fazer sozinho. Então, se a gente fica com uma economia equilibrada, naturalmente o Brasil vai atrair esses recursos. Hoje, quando se estima a inflação para 2021, ela está abaixo de 4%. Percebe? Quando que a gente podia fazer isso? Estamos pagando um preço muito caro para fazer esse processo? Estamos pagando, claro que estamos pagando. Qual é o lado positivo disso tudo? Que está sendo democrático. A sociedade que está fazendo isso. Nós poderíamos estar fazendo isso com radicalismo, com o que foi feito na Primavera Árabe. Então, a democracia, ele tem o lado positivo de ser pacífico. Ele é tenso, mas ele é pacífico.
Outra parte, nós falamos então essa questão da infraestrutura. Infraestrutura é caro. Hoje, qual é a coisa mais importante no país? É conectividade. É o WhatsApp. Tá? São os tratores. Tá? Todos esses instrumentos, né? Embarcados num trator, numa colheitadeira. Esse processo de digitalização, imagine quando a gente fala em cadeia produtiva. A coisa está digitalizando tudo. Tem uma revista lá dentro da Fundação Getúlio Vargas, onde a gente fica, chama-se Agroanálise. Nós, esse ano, decidimos digitalizar tudo e o acesso é livre. Sabe o que aconteceu? Hoje nós estamos com 60 mil pessoas lendo a revista no Instagram. O Instagram que é um dos lados mais nobres do navegador. Então a gente vê a digitalização é um processo que veio para ficar. Então, mas para a gente ter a digitalização, precisa do quê? A conectividade. Como é que a gente vai fazer isso no campo? Hoje, o animal chega em muitos frigoríficos e já tem toda a história dele. Toda a história, quanto que ele foi, qual foi o manejo, qual foi a questão da nutrição, do balanceamento, da idade, do lote. Então, a China, que não é nenhum modelo, um primor de modelo de meio ambiente, porque eles têm problema lá, mas eles chegaram para o governo brasileiro e falaram o seguinte: quais são os frigoríficos que a União Europeia autoriza as importações? Os frigoríficos brasileiros, entende? A União Europeia é mais sofisticada. Então, eles têm certificações, eles exigem, a segurança alimentar lá, eles são muito mais rigorosos. Se nós temos acesso ao mercado europeu, esse aí é o passaporte para a gente também exportar para outros países, porque a credibilidade aumenta, e aumenta muito. Então, hoje vem toda essa discussão. O Brasil vai estar no Acordo de Paris? O Brasil tem que estar no Acordo de Paris. Diminuir emissões, diminuir desmatamento. A gente tem que lembrar que o Código Florestal, nem todo desmatamento é ilegal. Na Amazonas você pode desmatar 20%. Está ali, é constitucional isso. Isso é legal. Então, nós temos que começar a entender isso. Existe desmatamento legal e existe desmatamento ilegal. A maior quantidade de desmatamento ilegal que ocorre no país é tráfego. Não é da agricultura. Mas o jeito que muitas vezes se comunica parece que é a agricultura que se mobiliza para plantar mais soja, para ter mais pasto, e não é bem assim que é o retrato das coisas. Desculpe, eu não estou ouvindo. Vocês ouviram, né? Então, é muito importante hoje, obrigado, é muito importante hoje, muitas vezes a gente reunir grupos e começar de pessoas sérias, tá?
e começar esse trabalho de comunicação e de troca de confiança. Tá? Porque isso daqui cria confiança. Tá? Isso daí cria confiança. Nunca nós vamos conseguir aprovar uma lei com 100% dos votos a favor, concorda? Mas não dá para você ter um congresso que você vai discutir a lei com 33 partidos. Compreende? Isso não faz sentido. Tá? Então a gente tem que ter uma peneira, tem que ter um filtro nas coisas, né? E o Brasil, fomos o último país com a abolição, fomos o último país para diminuir a taxa de juros. E lembra lá no Plano Real, teve partido que votou contra o Plano Real, tá? que foi a coisa mais importante que o Brasil teve desde 1995 para cá. Essa estabilidade. Né? Quem viu aqueles planos, quem participou, viu que aquilo era uma loucura econômica. Tá? Então, essa questão da previsibilidade é um fenômeno novo no Brasil. É um fenômeno novo. No próximo, e isso provoca mudança, isso leva para inovação. Tá? As coisas começam a se inovar. Você tá? No próximo domingo vai jogar Palmeiras e Corinthians. Sabe que hora vai ser o jogo? Às 19 horas. E a Globo vai transmitir no horário do Faustão em TV aberta. Percebe? Quem que podia imaginar um negócio desse? E a Globo começa a ver canal Fox, que nem hoje joga o Palmeiras, a Libertadores. A exclusividade vai diminuindo. Os monopólios vão acabando. E isso está ocorrendo numa sociedade democrática, percebe? Essa mudança é o povo que está fazendo. É o povo que está fazendo. É uma mudança de modo de vida, de estilo de vida. Nós estamos passando por uma coisa incrível. Tá? A recessão tem isso, né? Ela instiga a mudança, ela provoca pressão. O governo tem uma pauta de reforma que precisa ser feita. Nós temos demanda externa. Nós temos um mercado interno fortíssimo. Fortíssimo. Então é um país que tem um vigor enorme e quem puxa isso é o agronegócio. Tá? Todo mundo imaginava, nós exportávamos soja 30 bilhões, minério de ferro 30 bilhões. O que é mais nobre? O que tem mais sustentabilidade? Minério de ferro ou soja? Só é fotossíntese, pô. Vem agora na Vale do Rio Doce, até acertar aquilo lá em Minas Gerais. E a imagem da Vale do Rio Doce? Percebe? Como é que está a imagem da Vale do Rio Doce? E para consertar isso? E para o acionista? Aconteceu toda essa tragédia e agora estão vindo tecnologias novas de exploração, vão fechar as barragens, mas vê a que custo chegou a isso. Uma corporação internacional. A gente podia imaginar que estava acontecendo aquilo lá? Tá? Então, o comércio internacional. Não dá para ficar fora do comércio internacional. Não dá para ficar fora desse mundo. E o Brasil tem que estar de portas abertas para isso.
nós temos que ter marcos regulatórios, uma legislação que acompanhe o padrão internacional. Por isso que a gente está chamando momentos decisivos. Tá? Momentos decisivos. Eu estava agora também assistindo o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, polêmico, uma pessoa polêmica, discutindo o que vai acontecer com o Fórum Amazonas. Os problemas que encontrou lá no Fórum Amazonas. Falam que os problemas que aconteceram no Brasil nos últimos 10 anos é da ordem de 500 bilhões de dólares, que foi dinheiro para fora. Quanto que nós vamos economizar com a reforma social, da Previdência? 900. Estamos fazendo tudo e 500 nós jogamos para fora. Foi para Cuba, foi para Peru, você está entendendo? Então, não é fácil, né? Não é fácil. Uma sociedade ser pacífica, ser democrática, tá? Uma sociedade muito heterogênea como a nossa, né? Nossa sociedade é muito heterogênea. Então, mas nós temos... E veja o seguinte, você pega a Inglaterra, o Brexit, a separação da Inglaterra. A Comunidade de Londres, 2/3 era contra o Brexit, perderam. Quem ganhou, quem votou a favor do Brexit para não ter as reformas, são os conservadores. Aqueles que são beneficiados pelo sistema. Terminou a guerra, eles foram beneficiados. O governo fez política. O mundo está mudando. O mundo está mudando. A agricultura sempre foi vista com muito preconceito. O negócio era urbanizar. Urbanizar, industrializar. O futuro da sociedade estava no carro. Vê hoje, você vai em São Paulo, essa história de cada um ter carro, 2 carros, mudando muito com as coisas. As gerações mais jovens, o modo de vida, o estilo de vida. Então, nós estamos nessa turbulência, a nossa sociedade, com muita oportunidade. Se nós tomarmos as decisões corretas, nós vamos ter a próxima década muito positiva. Acabou de sair o relatório da OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e a FAO, que é o órgão das Nações Unidas da Agricultura e alimentação. É da década 2019 a 2028. Lá eles sempre fazem um capítulo especial. Um ano eles fizeram da China, outro ano da Índia. Agora, eles fizeram da América Latina, o relatório da América Latina. Sabe o que é o relatório da América Latina? Brasil. Vai ser o Equador? Uma linha imaginária? Vai ser, você está entendendo? É Brasil. Todo mundo olhando o Brasil. Você está entendendo? Ao mesmo tempo, a gente tem tido uma imagem interessante. Tá? E você pega uma Embrapa. A Embrapa não é uma coisa muito positiva para o país, não tem sido.
disseminador de tecnologia. Hoje nós temos um plantio direto. Não tem aração, não tem, eu fiz agronomia. Eu sou da época da aração, da gradiação. Você tinha que pegar o pó, a boa aração, você pegava o solo assim, ele tinha que ser um talco. Quer dizer, a gente acabava com toda a matéria orgânica. Tá? A gente acabava com toda a matéria orgânica. Mas era isso. Hoje, a turma critica o defensivo, o glifosato. Mas é o glifosato que permite o plantio direto na palha. Nós acabamos, aqui no estado de São Paulo, com a queimada da cana. Agora ficou a palhada. O que você faz com a palhada? A palhada prejudica a qualidade da cana na hora da moenda. Tá? Qual é o sucesso da aviação aérea na aplicação de adubação foliar no estado de São Paulo? Foi essa mudança tecnológica. Hoje vocês vão aí e podem perguntar qual é o sucesso da aviação aérea na adubação foliar da cana. Vem de mudança da legislação. Percebe? Agora, não foi melhor? Imagine nesses dias que a gente está vivendo de uma seca, de uma falta de umidade no ar tremenda. Imagine se tivesse queimada nessa época aqui. Ninguém ia aguentar, ninguém ia conseguir estar nessa feira, nesse congresso. Então, daria aqui para nós ficarmos conversando sobre toda essa mudança que está acontecendo. Tá? Que está acontecendo. Tá? E o Brasil ainda é um país muito novo. E o sucesso do agronegócio, tá? Porque é incrível. Em São Paulo, muita gente vê o saquinho de leite lá, mas nem imagina a vaca. Nem imagina, não tem, você está entendendo? Então, essa campanha da Globo, né, eu sou TEC, isso tem sido muito positivo. A gente tem que levar a mensagem do campo, a comunicação do campo, o estilo de vida, porque nós tivemos uma transição rural-urbana muito rápida. Muito rápida. Todo esse escândalo da Amazonas, sabe quantas pessoas moram no Amazonas? 20 milhões de pessoas. É muito pouco. Né? Bem, era essas ideias aqui que eu tinha para mostrar. Tá? A ABAG é a Associação Brasileira do Agronegócio, era agribusiness em inglês, trouxemos para o Brasil, mas na verdade é a Associação Brasileira da Cadeia Produtiva. Tá? Porque a cadeia produtiva leva aquilo que é antes da porteira, os insumos, os tratores, as máquinas, a produção. Agora nós estamos com essa questão da integração lavoura, pecuária, floresta. Sabe quantos dias por ano se faz agricultura no Brasil? 360 dias. Nós estamos tendo uma safra recorde aqui, de 240 milhões de toneladas, por causa do milho segunda safra. Milho segunda safra, o que permitiu o milho segunda safra? A transgenia. Mas quantas pessoas não eram contra os organismos geneticamente modificados, percebe? Então, hoje nós temos aí o marco regulatório, está aí o sucesso do Brasil no algodão. Algodão, quase 25 pulverizações. Por causa dos transgênicos, hoje é 4, 5 pulverização. Ficou mais sustentável. Você ter
um biocombustível diminui a poluição. Tá? Então, por exemplo, o etanol é reconhecido nos Estados Unidos como um combustível avançado. Ele tem prêmio. Tá? Pega um período de uma seca radical como essa, imagine você ficar só no diesel e só na gasolina. Não ter o mix. Tá? Então, a sociedade, o que mobiliza, a mobilidade da sociedade, ela muda muito com a tecnologia. E é esse processo que a gente vem tendo. Bom, era isso que eu tinha para a gente conversar. Eu quero agradecer a atenção. Tem tempo para alguma pergunta? E aqui a gente está aberto para qualquer conversa. Sobre a urbanização, a população no campo, eu tive esses dias na Cochupé. Lá eles têm 14 mil cooperados, a maioria é pequeno produtor. Eu estou falando de café. Todo mundo entrando em drone, percebe? É a mesma coisa. Hoje, a máquina, a informática faz parte da sociedade. Então a gente tem que ter conectividade. Você está entendendo? Não tem retorno isso daí. A gente pode falar, o campo hoje no Brasil, sabe quanto da população brasileira está no campo? Somente 15%. 85% já está na cidade. Tá? Você pega Estados Unidos, é 3, 4% no campo, Europa. Agora, você vai ter modalidades. O campo não vai ficar só em produção, ele vai prestar serviço, principalmente turismo. Tá? Tem algumas informações, parece que a China vai ter que fazer um abate drástico na área de criação de suíno. Sim. Sorver dessa notícia que saiu, se realmente vai ter esse abate, como é que vai ser o mercado brasileiro? A China sempre teve a China, metade da produção de suíno, o mundo produz 90 milhões de toneladas de suínos. 50% é na China. Na China, a palavra suíno quer dizer saúde, porque todas as propriedades rurais lá, a grande maioria, produz suínos, mas produz até 10 suínos, a pequena propriedade, e de baixa sanidade. Uma hora ia acontecer isso que está acontecendo. Então, essas pequenas propriedades vão deixar de produzir suínos. Questão sanitária. Questão sanitária. E você vai ter uma produção maior em propriedades com escala maiores. Tá? Você pega o Brasil hoje, uma suinocultura independente, o cara tem mais de 500 matrizes. Você não vê mais o pequeno, 5, 10 matrizes, não existe mais. Tá? Então, a tendência é nós termos uma agricultura muito intensiva em capital. Você pode fazer escargot, mas produzir escargot é caro. Pode ser uma pequena produção, mas é caro. Fruta, legumes, verdura. Hoje é tudo já intensiva, né? Tudo intensivo. Flores.
Não dá para imaginar mais uma agricultura de subsistência. Acabou esse ciclo. Ok? Bom, então, agradecemos a atenção de vocês, tá? Quem quiser acompanhar, ter acesso pela internet, no site, entra lá na palavra agroanálise. A revista é livre acesso.